Secretário-Geral da ONU faz um apelo pela abertura urgente da fronteira da faixa de Gaza com o Egito para a entrada da ajuda humanitária. Diga aí, Sandro Badaró. Expectativa de que a ajuda humanitária possa começar amanhã ou nos próximos dias. A gente começou o dia de hoje com muita expectativa de que finalmente fosse feita a abertura da fronteira do Egito com Gaza, que até agora não aconteceu, e pelas palavras do porta-voz da ONU para ajuda humanitária, que coordena esse processo, James Lark, não deve acontecer mesmo hoje. Ele disse que está muito perto um acordo com Israel, Egito, também com autoridades em Gaza, que é controlada pelo Hamas, para que a operação comece o mais cedo possível, e a possibilidade de que isso comece amanhã ou em breve, ou seja, não há uma confirmação ainda da entrada da ajuda humanitária. Mais cedo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve na fronteira do Egito com Gaza. Ele voltou a pedir um cessar-fogo para permitir a entrada da ajuda humanitária. É impossível estar aqui e não sentir o coração partido. Estamos vendo um paradoxo. Atrás destes muros temos 2 milhões de pessoas com um sofrimento enorme. Estes caminhões não são apenas caminhões. Eles são a diferença entre vida e morte para muitas pessoas em Gaza. Precisamos fazê-los andar. Infelizmente, essa não é uma operação humanitária normal. É uma operação em uma zona de guerra, e esta é a razão pela qual apelei por um cessar-fogo humanitário. Enquanto isso não acontece, bombardeios continuam em Gaza, e brasileiros que estão em 2 pontos, em Rafah e em Han Yunis, são 2 grupos, totalizando pouco mais de 30 brasileiros, sobrevivem com a ajuda da Embaixada Brasileira na Palestina. O Hassan Rabi, que vem conversando com a Band News FM Palestino, pai de 2 brasileiras, 2 crianças pequenas, agradeceu hoje a nova ajuda para conseguir alimentar a família. Nada aconteceu, não teremos aviso da abertura da fronteira. Pior que tudo isso, quando cai uma bomba aqui, as crianças ficam bem assustadas. As minhas filhas, minha esposa já estão bem destruídas. Então, eu não sei até quando que eu estou vendo na rua uma guerra contra a criança, contra o jovem, que não tem nada a ver com não tem nada a ver com esses grupos. Um ataque violento israelense que está acontecendo no Palestina, na faixa do Gaza. Eu não sei até quando. Quantas crianças tem que morrer, jovem, para Israel, para esse ataque? Tem que fazer negociação, tem que parar com conversa. Chega, pelo amor de Deus, chega a sangue na rua, a gente sai na rua, só cheira corpos mortos. Pelo amor de Deus, tem que parar com isso. Não pode isso acontecer. O mundo está olhando para quê? Olhando. Ainda dentro de Gaza, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos confirmou a morte de 2 integrantes da Organização das Nações Unidas. Os bombardeios continuam, assim como continuam também os ataques do Hamas contra diversas regiões de Israel, e do lado norte, na fronteira com o Líbano, ataques do Hezbollah e a contraofensiva de Israel. E só uma dúvida para a gente fechar, que surgiu mais cedo: como é que a Embaixada Brasileira na Palestina tem conseguido enviar ajuda para os brasileiros? Nada entra. Fronteira de Gaza com Israel está fechada, com o Egito está fechada. Eles enviam recursos para os brasileiros, que ainda encontram em alguns lugares comida para comprar. Comida, água, são recursos. Hoje a embaixada enviou esse dinheiro pela segunda vez para os brasileiros. É um grupo pequeno que consegue, como disse o Hassan mais cedo, milhares de pessoas não têm o recurso para comprar esses mantimentos. E bem o Hassan disse, né? O mundo está olhando para cá, e ainda assim tudo isso está acontecendo. Eu encontrei uma reportagem do ano passado, quando a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia começou, e a Folha de São Paulo fez um levantamento mostrando que há 28 conflitos ativos no mundo, né? E novas guerras são temidas por uma boa parte de populações de outros países. Então você pode imaginar, né, o que acontece em territórios
onde não há tanta atenção, né, por parte... Assim, por muitas questões, né? Primeiro porque são realidades muito distantes das nossas, às vezes culturas muito distantes, às vezes dificuldade de comunicação mesmo, né? Não tem como trocar informação. Mas a gente fica mesmo se questionando o que é que as atrocidades, né, que acontecem nesses locais, por exemplo, Iêmen, Coreia do Norte, Nigéria, Síria, Mianmar, Somália, Sudão, exatamente. Então a gente fica só aqui se questionando e também como resposta a ouvintes que perguntam agora com frequência, né, Sandro? Acabou então a guerra na Ucrânia, né? Não se fala mais nisso? É porque nesse momento a coisa está mais quente no Oriente Médio, né? Porque a gente está num ponto do conflito, tem essa iminência da incursão terrestre. Então, são pontos diferentes. A coisa na Ucrânia ainda está muito complicada, ainda é um conflito ativo, sim, mas são fases diferentes, né? E aí, por exemplo, falando sobre a Ucrânia, a imprensa americana tem alertado uma grande preocupação do lado ucraniano, porque os Estados Unidos agora também têm que ajudar um chamado aliado de primeira hora, Israel, com o envio de recursos, armamentos e com a possibilidade de uma redução do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, o que pode dificultar a guerra contra a Rússia, que continua também.